Ministra, a senhora acredita que os valores bíblico-cristãos podem contribuir para que essa participação social nas políticas de desenvolvimento sustentável seja mais efetiva? Sem sombra de dúvida. A comunidade cristã tem uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que é uma grande incoerência dizer que ama o Criador sem cuidar da criação. Infelizmente, durante muito tempo, a luta ambiental ela não foi travada dentro do espaço cristão, não é? Até em função de uma visão equivocada que as pessoas tinham de que defender meio ambiente, a natureza, era movimento animista ou panteísta ou qualquer coisa do ramo, não é? Mas, na verdade, se nós formos verificar dentro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você tem um conjunto de ensinamentos e de preceitos bíblicos de completo cuidado com a natureza. Desde as questões mais simples, descendo ao nível do detalhe, de dizer que quando você encontrar uma ave no ninho com o filhote, não deveria matar a mãe com o filhote. Desde o detalhe de dizer que quando você sitiasse uma cidade, não deveria derrubar o seu bosque, deveria proteger o seu bosque. Quer dizer, nos mínimos detalhes, a Bíblia se preocupa com a preservação do meio ambiente, das riquezas naturais que Deus nos deu. E se esse potencial, não é, for utilizado para campanhas de conscientização, se dentro das igrejas começar a ter um trabalho envolvendo a comunidade, não apenas a comunidade cristã, mas o lugar onde a gente está vivendo, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo no lugar que a gente vive, né, na ambiência. Se o sal não estiver na panela, nunca vai dar o gosto no alimento. Então, fazer a diferença, e isso pode ser inclusive uma estratégia de aproximação das pessoas, dos jovens, ao trabalho da igreja. Agora, a senhora acha que os cristãos, de maneira geral, se envolvem mais e têm uma participação melhor nas questões ambientais? Ou têm, digamos, uma maior responsabilidade ambiental? Eu diria que tem uma maior responsabilidade, porque a responsabilidade de restauração não é apenas do homem, é de toda a criação, como está lá como está em Romanos 8. Infelizmente, nós atrasamos muito essa nossa participação. Eu posso mesmo dizer que durante muito tempo, não só cristãos evangélicos, mas cristãos católicos, se apegaram muito à ideia do ide dominar a terra e tudo que nela há, né? E não foram para o Gênesis 2, que diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Essa consciência do cultivar com cuidado, não é? E o cuidado de Deus, ele é amoroso, não é? No sentido de que mesmo o domínio de Deus é amoroso, mas as pessoas traduziam isso, bem, eu posso fazer o que bem entendo com os animais, com as florestas, com os rios, com o ar, com a terra, não é? Então essa visão está mudando, mas a nossa responsabilidade, eu diria, ela é até maior, ela sempre existiu, mas como Deus se revela na história, agora que nós estamos sendo capazes de traduzir isso para a prática das igrejas. É claro que algumas igrejas têm uma sensibilidade maior, já de muito tempo. Por exemplo, eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus. Eu tenho 2 filhas que são adventistas, minha sogra é adventista, estudo inclusive no IAP lá em Maringá, não é? Mas eu sempre percebi que a igreja adventista tem uma preocupação com a questão ambiental, com a natureza, com o meio ambiente, com uma alimentação saudável, por exemplo, e isso é muito bom. As demais igrejas é um processo que tem começado agora. Ok. Gostaria de entrar agora nas questões referentes à sua participação no simpósio. A senhora participa de um simpósio criacionista. A senhora, ministra, se considera criacionista? Olha, é impossível crer em Deus se não crer que Ele criou todas as coisas, não é? E se nós não sabemos como explicar as coisas, então não devemos ter a pretensão de dizer que elas não existem porque nós não sabemos como elas podem ser explicadas. E a fé é exatamente isso, é nós crermos mesmo sem entendermos. E eu com certeza acredito que Deus é o Criador de todas as coisas, não é? E que esse Criador tem um projeto, não é? Que as coisas não acontecem por acaso, alhures. Existe um projeto inteligente da inteligência divina que governa todas as coisas. E que importância a senhora atribui a eventos como esse
que buscam discutir alguns elementos, alguns pontos, digamos, relacionados ao conhecimento científico, que também pode ser atribuído ao criacionismo, né? Olha, a ciência ela está presente na Bíblia como um dos dons do nosso Criador, né? E a ciência é a forma de, nesse plano terreno, nós buscarmos a verdade. O problema é que a verdade ela é um processo cumulativo. E Deus revela essa verdade em parte, né, em enigmas, por espelho. Às vezes ela parece um pouco distorcida, mas eu acredito profundamente que no espaço de fé a ciência tem todo o acolhimento. Eu gostaria muito que no espaço científico existisse o acolhimento para a fé, que a fé dá à ciência. Ok. Alguns meios de comunicação têm apregoado que a apresentação do criacionismo em instituições adventistas, né, é um demérito. Inclusive, uma reportagem da revista Veja, publicada no final do ano passado, revelou essa percepção um pouco pejorativa, né, quanto ao ensino de criacionismo. A senhora tem filhos que ainda estudam em colégios adventistas, outros que já estudaram, né? A senhora ministra acredita que o fato de estes alunos receberem esta visão diferenciada e, digamos, um pouco mais plural a respeito da origem da vida. Eu digo plural porque nessas instituições se ensina não só o criacionismo, mas o evolucionismo. A senhora acha que seria um demérito, como eles dizem, ou se de alguma forma esses alunos estariam em desvantagem aos outros? Bem, em primeiro lugar, a ciência se faz pela multiplicidade dos olhares, né? E mesmo que você tenha uma visão criacionista, se você coloca claramente para as pessoas que existe uma outra visão, que é a visão do evolucionismo, para que as pessoas tenham uma liberdade de escolha do caminho que querem seguir, não vejo nenhum demérito nisso. Até porque a Bíblia diz que nós devemos olhar de tudo e reter o bem. O errado é se não fôssemos capazes de fazer isso que você falou, de ter uma educação que seja plural, que seja capaz de mostrar os diferentes pontos de vista para que as pessoas possam fazer as suas escolhas, não é? Quando as pessoas têm acesso à informação e fazem essas escolhas, nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que essas pessoas estão tendo um conhecimento limitado. Elas só estão tendo as duas visões. Bom, para a gente fechar, se não me falha a memória, foi na semana passada que o jornal The Guardian publicou um artigo no qual ele enfatizava que a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, está entre as 50 pessoas que podem salvar o planeta. Como é que a senhora interpreta esta afirmação? Na verdade, são 50 pessoas que eu acho que têm um papel muito mais simbólico, né? Que seria impossível imaginar essa responsabilidade tamanha. Simbólico no sentido de que elas representam diferentes segmentos da sociedade planetária. Só verificar que temos pessoas da ação pública, da militância ambiental, do mundo das artes, da ciência, dos diferentes segmentos. E elas têm ali um papel muito mais de representação, né? E eu sempre brinco que o representante nunca pode ter a pretensão de achar que substitui o representado. Na verdade, o que está acontecendo no mundo hoje exige um envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Não existem soluções que sejam feitas por pessoas individualmente. Os indivíduos têm uma contribuição, mas essa contribuição tem que se somar à contribuição de diferentes segmentos, de empresas, de acadêmicos, de pessoas comuns. E o maior trabalho que vem sendo feito é o trabalho anônimo dos milhões e milhões de seres humanos que estão dando a sua contribuição nos mais diferentes locos do fazer político, social, cultural, espiritual. Então, eu recebo com alegria, claro, o fato de fazer parte dessa lista, sou imensamente agradecida a Deus, mas eu sei que no Brasil, na América Latina, tem
enfim, uma quantidade enorme de pessoas que fazem esse esforço, e recebo isso apenas talvez como uma homenagem a algo que eu sempre digo, que nós precisamos mais do que palavras, mais do que ficar apenas nos acordos multilaterais que às vezes não são implementados. Precisamos de liderar pelo exemplo, que é isso que a humanidade está querendo hoje. Beleza, ministra, muito obrigado pela entrevista mesmo, pela sua participação aqui. Uma frase que a gente costuma... Na realidade, essa entrevista vai para o nosso blog, né? Se chama É o que há, é um blog que é voltado especialmente para o público jovem. E também a gente tem a participação da Agência Brasileira de Jornalismo, que faz parte do curso de jornalismo aqui da instituição. Essa frase é o seguinte: então todos os palestrantes, os entrevistados, que nos concedem o privilégio de conversar, eles falam a seguinte frase, né? Porque no seu caso seria o seguinte: porque proteger o meio ambiente ou cuidar do meio ambiente é o que há, que é o nome do blog, né? A gente sempre fecha com essa frase. A senhora nos consideraria essa honra ou não? Exatamente, pra cima, né? Exatamente. Tá certo. Olhando para onde? Para você? Para a câmera. Para ele, tá certo. Olha, diante da crise ambiental que nós estamos vivendo, não tenho dúvidas que esse é o desafio do nosso século. Proteger o meio ambiente é o que há. Perfeito.